Vamos compreender o pecado de morte e a realidade do adultério à luz das Escrituras. Para compreender o texto bíblico, nós precisamos ir além das tradições humanas e examinar profundamente o que as Escrituras dizem. Vamos ver então qual é o verdadeiro sentido do pecado para a morte que a Bíblia nos diz. Está em 1 João 5, versículo 16 e 17. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se devorar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Para complementar, eu quero ler também Mateus 12, versículos 31 e 32, onde fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por esse motivo, eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Quando o apóstolo João fala sobre o pecado para a morte, ele não está falando sobre falhas morais e isoladas ou transgressões da carne. Esse pecado, ele refere-se à apostasia final e também à blasfêmia contra o Espírito Santo. Trata-se de uma atitude deliberada, endurecida e irreversível, de alguém que conheceu a verdade do Evangelho, provou da graça, mas conscientemente a rejeita. Zomba da obra de Cristo e fecha totalmente o seu coração para o arrependimento. É uma pessoa que faz uma recusa total do perdão oferecido por Deus por meio de Cristo. Então, aonde entra nisso o adultério e a fornicação? Eles não são pecados que levam à morte? Bom, dizer que o adultério ou a fornicação são pecados que não têm perdão e que tiram a sua salvação de forma irreversível é ir contra o Evangelho. Acabamos de ler em 1 João 5, versículo 17, que diz assim: toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Se o adultério fosse um pecado sem volta, o rei Davi estaria perdido para sempre. Mas a Bíblia diz que mediante arrependimento sincero, o sangue de Cristo tem poder de nos purificar de todo pecado, pois está escrito em Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Em Mateus 5, versículos 27 e 28, Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Você viu como Jesus elevou o nível da conversa? Ele disse que quem olhar para alguém e desejá-la, isso pode ser pessoalmente ou através da tela do seu celular, você já cometeu adultério no seu coração. Ou seja, Deus não olha só para o ato físico. Muitas pessoas não traem, não cometem o ato físico por medo das consequências, que os outros vão ficar sabendo, que a sua reputação vai ser destruída, mas por dentro, na mente, o pecado já foi consumado. E Deus, ele enxerga a raiz. Portanto, o pecado para a morte não é um ato físico ou um pecado sexual, mas sim a apostasia, o ato de não crer, de rejeitar a obra de Cristo e recusar aquele que é o próprio Deus. Vou deixar agora exemplos de pessoas que foram muito importantes nas Escrituras, que cometeram pecados horríveis, mas que mediante o arrependimento sincero recebeu perdão. O primeiro deles é Davi. Em 2 Samuel 11, conta o relato que Davi, ele olhou para a mulher, Batseba, então ele a desejou, ele chamou ela, se deitou com ela. E quando ele viu que a mulher tinha ficado grávida, ele mandou que levasse o marido dela para frente de batalha, para que ali ele fosse ferido e morto, para livrar a sua pele. Mas, em 2 Samuel, no capítulo 12, Deus manda Natã, o profeta, confrontar Davi pelo seu pecado. E ele se arrepende e o Senhor o perdoa, no versículo 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Então o pecado, ele tem a sua consequência. No caso de Davi, o resultado do seu pecado foi a morte do seu filho. Porque devemos saber que todo pecado, ele vai ter uma consequência. Mas o Senhor pode nos perdoar de todo pecado e de toda injustiça, se assim nós nos arrependermos sinceramente de coração. Também vamos falar de Pedro. Pedro, ele era um apóstolo e ele nega Jesus 3 vezes. Vemos isso em Mateus 26, do versículo 69 a 75. Eu vou ler o 75 aqui. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Então aqui Pedro já tinha negado Jesus pela 3ª vez. Com medo de ser pego junto, ele negou o Senhor. Mas aí João, no capítulo 21, dos versículos 15 a 19, Jesus restaura Pedro. Por 3 vezes, Jesus diz a Simão Pedro: Simão, tu me amas? E o Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Pedro nega Jesus por 3 vezes, e por 3 vezes Jesus dá a chance a ele de dizer que o amava. Hoje aprendemos que todo pecado, ele tem perdão. Quando a pessoa se arrepende com sinceridade, o Senhor conhece o coração de cada um. E o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo e a apostasia.